Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas às sextas-feiras, às 21h30, e onde eu falo de um fato do dia, o que teve de mais quente no dia, e hoje não podia ser diferente. Eu vou falar sobre o depoimento do Marcelo Queiroga na CPI do genocídio, ou na CPI do Covid, como preferiu o amigo internauta. Mas antes de tratar desse assunto, eu queria pedir a você que acompanha os nossos trabalhos, que se inscrevesse no canal, que desse uma curtida, que fizesse um comentário e, se possível, se tornasse membro do canal da Revista Fórum, da TV Fórum, porque a gente faz jornalismo independente e profissional, e quanto mais gente tiver apoiando o nosso trabalho, menos a gente depende de publicidade, menos a gente fica refém das plataformas das Big Techs, como Google, Facebook, YouTube, etc, etc, etc. Quanto mais você, menos eles. É o seguinte, eu assisti o depoimento durante todo o dia, um depoimento cansativo, largo, onde o ministro Marcelo Queiroga foi questionado fundamentalmente, principalmente, sobre a questão da hidroxicloroquina, sobre a ivermectina, sobre o tratamento precoce. Aliás, esse tem sido a toada dessa CPI. Entre outras coisas, os senadores estão centrando fogo nessa questão do tratamento precoce, porque é a partir daí que o compromisso do governo se estabeleceu com um pacto que acabou levando à morte milhares de pessoas. E por que acabou levando à morte milhares e milhares de pessoas? Porque prometeu-se, pela ivermectina e pela cloroquina, um certo bloqueio em relação ao vírus. Eu vou fazer um tratamento precoce. O que significa isso? Eu vou tomar isso antes de ter a Covid. E muita gente fazia isso e achava que com isso não precisava usar máscara, porque o presidente da República não usava máscara, porque podia aglomerar, porque o presidente da República aglomerava. Podia ser contra o isolamento social, porque o presidente da República era contra o isolamento social. Então, todos desmandos em relação aos pactos que seriam republicanos e civilizatórios da saúde eram quebrados em função, de alguma maneira, do tratamento precoce. E foi isso que os senadores cobraram do ministro Marcelo Queiroga. O que ele tinha feito em relação à hidroxicloroquina e ivermectina, a esse tratamento precoce, e se, porventura, ele aconselhava as pessoas a fazê-lo, se o Ministério da Saúde já tinha tido alguma medida em relação a isso. O Marcelo Queiroga, muito liso, não falou sequer a palavra hidroxicloroquina. Se furtou a falar, falava fármacos, e disse que isso estava sendo investigado, que isso estava sendo debatido num grupo de técnicos que iam ter um posicionamento final. Pasmem! 1 ano e 2 meses depois que começou o Covid no Brasil, que se deu o primeiro caso, que foi lá para março do ano passado, o Ministério da Saúde agora constituiu um grupo para debater se a hidroxicloroquina serve ou não a ser utilizada no tratamento do Covid, sendo que o presidente da República usava caixas de hidroxicloroquina como publicidade. O presidente da República, quando ficou doente, ficava tomando ali uma esplanada, dando para garça, fazendo palhaçada. Quer dizer, tudo isso, agora, depois de tudo isso, ele falou que está discutindo. Ele não disse em nenhum momento que era contra, ele não disse em nenhum momento que ia colocar o Ministério da Saúde para fazer propaganda contrária ao medicamento e não se comprometeu. O que acontece, a meu ver, em relação a isso? Isso torna o Marcelo Queiroga cúmplice das mortes durante, no mínimo, o seu período de gestão no Ministério da Saúde. A gente não pode imputá-lo às mortes anteriores, mas a partir de agora ele está no cargo, ele é um homem público, ele não teve coragem sequer de dizer contra o presidente em relação às aglomerações e ao não uso de máscara. Disse que ele usa máscara, o presidente, ele não pode responder pelo presidente. Em relação a aglomerações, culpou as eleições de 2020, voltou aquele discurso. Eleição de 2020 teve aglomeração, eleição que foi em outubro, vejam. E as aglomerações do presidente ele não responsabilizou. Ele tentou sair de lado em tudo que dizia respeito ao presidente da República. Foi um depoimento, mais um depoimento triste de se ver, em função da quantidade de mortos que o país já teve, mas demonstra a irresponsabilidade dessas pessoas públicas escolhidas por Bolsonaro para atuar
no Ministério da Saúde. Por que responsabilidade? Ontem mesmo cheguei a falar do Take, Tuque, enfim, o ex-ministro lá que ficou um mês, o Rápido, The Flash, ele também fez um discurso, eu sou técnico, vim aqui como técnico, a mesma coisa do Queiroga. Eles parecem que não foram escolhidos porque têm alguma atividade pública, porque eram técnicos. O outro ficou, eu fiquei só até o dia que me mandaram usar hidroxicloroquina. Aí eu decidi sair. Esse não falou a palavra para se eximir de qualquer responsabilidade futura. Só que isso foi dito pelos senadores, principalmente pelo senador Renan Calheiros, pelo senador Rogério Carvalho. Alguns senadores foram muito incisivos em falas com ele. A Simone Tebet foi para cima para que ele respondesse sobre a hidroxicloroquina e ele escapava de todos os questionamentos. A CPI está ainda num certo momento de pré-aquecimento. O grande depoimento será o depoimento do ex-ministro Pazuello, Panzuello, e esse é o mais aguardado, mas enquanto isso outros vão chegando e já vão dando elementos, construindo uma narrativa que pode levar, sim, a um relatório final muito duro, se não um relatório final comprometendo o presidente da República. Olha eu aqui, o que o desejo faz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, com as mortes, com boa parte dessas mortes que o Brasil tem assistido no último ano e pouco. Enfim, para quem não assistiu o depoimento do Marcelo Queiroga, não perdeu muita coisa. O resumo que eu acabei de dar, sim, de fato, não passou disso a sua participação ali. Ele ficou basicamente respondendo questões relativas à hidroxicloroquina, que tem se tornado a chave dessa CPI até o momento. Sim, teve uma coisa importante. No meio do depoimento, o Renan Calheiros levantou um fato de um hospital da família do Queiroga, lá na Paraíba, que estava alugado, fechado, e que, de repente, quando ele, pouco antes de se tornar ministro, foi colocado à venda e reabilitado pelo SUS. Essa é uma história que pode vir a render, mas o ministro desmentiu, disse que é do sogro, que não tem nada a ver com isso, mas se por acaso isso avançar, aí o Queiroga vai estar com o bundão branco dele na janela. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos a todas, beijos a todos. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente volta.